Olá, pessoal, tudo bem? Olha aí como passa rápido, entrando aí em cena o desafio da saúde intestinal. É isso aí, desafio da saúde intestinal entrando no ar. É uma coisa nova, essa coisa do intestino, Daniela. Nunca ouvi falar, os médicos não falam nada. Não, não é nada novo. Tem uma frase do Hipócrates, que é o pai da medicina, há mais de 2.000 anos atrás, onde ele diz que todas as doenças começam no intestino. E esse é um dos assuntos que nós vamos abordar aqui hoje, né? Que você precisa saber e começar a entender da onde nasce tudo isso que está acontecendo contigo. O nosso intestino, ele tem cerca de 100 milhões de neurônios. E ele só perde em número de neurônios para o nosso cérebro. Então é por isso que o intestino ele é conhecido como o nosso segundo cérebro. É o intestino que determina as nossas emoções, o nosso estado mental. É muito simples mostrar isso para vocês. Lembre-se de um dia ou alguns dias que você ficou com o intestino preso, por exemplo, né, que seu intestino não funcionou. Então, você deve se lembrar da oscilação do seu humor nesse dia, da oscilação da sua irritabilidade desse dia. Então, isso mostra, né, que o intestino está absolutamente conectado com as nossas emoções. É ele quem determina as nossas emoções. Isso não acontece por acaso. 80% da nossa imunidade ela está no intestino. E aí o que acontece? 90% dos nossos neurotransmissores e dos nossos hormônios são produzidos no intestino. Só para você ter uma ideia, a serotonina, que é um neurotransmissor diretamente ligado às causas da enxaqueca, 95% da serotonina é produzida no intestino, 95%. Então, o que acontece, né? Além da serotonina, o intestino, ele utiliza mais de 30 neurotransmissores que, dentre outras coisas, vão ser necessários na passagem, né, para a passagem dos alimentos no intestino. Então, são esses neurotransmissores que são os responsáveis pela nossa digestão. Então, ao mesmo tempo, esses mesmos neurônios e neurotransmissores, em conjunto com os que estão lá no cérebro, eles fazem parte de toda essa rede neural que a gente tem e que é responsável por essa conexão entre o bem-estar físico e o bem-estar emocional. E é claro que se tem bem-estar, também tem mal-estar. Né? Se as coisas estão bem, tem bem-estar. Se as coisas estão mal, vai ter mal-estar. É daí que vem a relação, né? A grande maioria das pessoas que sofre de doenças crônicas que envolvem o cérebro, por exemplo, depressão, pânico, ansiedade, enxaqueca, autismo, esquizofrenia e várias outras, né, e etc., também sofrem de doenças no aparelho digestivo, como constipação intestinal, que é quando, né, o intestino preso, síndrome do intestino irritável, gastrite, refluxo, cinetose, que é aquela doença, aquele enjoo fácil que a gente tem quando anda, por exemplo, no carro, uma viagem de ônibus, né? Doenças, inclusive, mais graves ainda, como uma colite, como uma doença de Crohn, né, que é um tipo especial de inflamação no intestino. Então, má digestão, intolerâncias alimentares, alergias alimentares. Daí vem essa relação de tudo isso da enxaqueca com o nosso intestino. Então, o que acontece? Uma pessoa que sofre, né, aí só para vocês entenderem, de enxaqueca, de depressão, de pânico, de toque, de fibromialgia, essas doenças são manifestações diferentes do mesmo desequilíbrio neuroquímico. Então, assim,
É muito comum a pessoa ter enxaqueca e ansiedade, enxaqueca e depressão, enxaqueca e fibromialgia, enxaqueca e toque, né? Porque elas são realmente, elas vêm da mesma base, né? Do mesmo desequilíbrio neuroquímico, e de acordo com a predisposição genética, isso vai manifestar ou não, entendem? E aí, essas pessoas que têm essas doenças, que a gente chama, né, do cérebro, elas também têm uma conexão, né, com as doenças do sistema digestivo, tá? Então, não é à toa que várias pessoas que participam do programa, que fazem todas essas mudanças, vocês já devem ter visto vários depoimentos de várias pessoas relatando: ah, melhorei da gastrite, melhorei do refluxo, melhorei de uma má digestão, melhorei da fibromialgia, melhorei da ansiedade, melhorei da depressão, né? Por quê? Porque a gente está eliminando aquilo que inflama. A gente está eliminando os alimentos potencialmente problemáticos para a grande maioria das pessoas. E é importante fazer isso minimamente por 3 meses. Então, né, eu ensino dentro do Diário da Evolução, fazer os relatórios do mês 1, do mês 2, do mês 3, não é à toa, é minimamente o período que você precisa para você se desintoxicar, levando a sério, né? Eliminando tudo aquilo que inflama. Bom, além de tudo isso, o intestino também exerce um papel que eu chamo assim de porteiro do corpo, né? Ele é o porteiro. O que acontece? A gente faz a nossa digestão, né? Lá no nosso estômago, a gente faz a quebra de substâncias, né? E esses nutrientes que são quebrados, né? Por exemplo, uma proteína é quebrada em vários aminoácidos. Esses aminoácidos, ou esses nutrientes, ou as vitaminas, enfim, serão absorvidos ou não pelo intestino. É o intestino que manda o que vai entrar e o que não vai entrar. É por isso que eu falo que ele é um porteiro, ele que autoriza a entrada ou não autoriza a entrada. O intestino ele tem uma parede permeável, como se fosse uma peneira, né, bem fininha, mas muito, 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 muito fininha. E ele tem essa função de seletividade, é ele que, né, ele que decide o que entra e o que sai. Então é ele que decide o que vai ser absorvido na corrente sanguínea, né, vai ser levado para o nosso corpo, ou ele decide o que vai embora para o cocô. Então, a função do intestino é hiper importante, né? Ele olha a responsabilidade que ele tem. Então, não adianta você comer algo muito saudável, orgânico, né? Do Himalaia, das montanhas, das freiras virgens lá da Suíça, né? A melhor carne, a carne do bicho solto, enfim, a manteiga mais cara do mundo, né? O sal, a gordura, o óleo de coco. Se o teu intestino não está absorvendo, não vai adiantar nada, vai virar cocô, você vai estar jogando fora esse dinheiro que você está gastando. E lá no intestino é onde a gente tem a flora intestinal, né? A flora intestinal é uma composição aí de inúmeras bactérias. E elas precisam estar em harmonia para um bom funcionamento do intestino. Então, quando o intestino e a flora estão bem, a gente tem uma imunidade alta, a gente tem bom sono, a gente tem bom humor, a gente tem boa disposição, boa saúde mental, a gente tem boa digestão. Ao mesmo tempo, o que vai acontecendo? Ao longo dos anos, essas colônias de bactérias, elas vão envelhecendo, porque elas vão recebendo todos os dias os aditivos químicos, os açúcares refinados, as farinhas refinadas, os antibióticos que a gente vai comendo, né, tomando, os antibióticos que indiretamente vêm das carnes que a gente come, de frangos, de peixe, até de boi, de frango, de peixe. O estresse também altera a nossa flora intestinal, o cloro na água, né? Se você tem um intestino muito constipado, se você faz um tratamento de radioterapia, de quimioterapia, se você toma remédios preventivos para enxaqueca, muitos deles
alteram a questão do intestino, deixam a gente com o intestino super preso, né? E por aí vai. Tudo isso vai alterando a nossa flora intestinal. E aí, o que era bom vai se tornando ruim. O que era simbiose vai virando disbiose, né? A simbiose é quando as bactérias estão num número maior, estão as bactérias boas. A disbiose é quando existe um desequilíbrio da flora. As bactérias ruins estão em maior número. Tá legal? Então, os sintomas de disbiose são insônia, obesidade, desequilíbrio hormonal, constipação, candidíase, mau humor, né? São vários os sintomas de disbiose intestinal. Estufamento, muitos gases, né? Você está comendo limpo e mesmo assim você continua com gases, com distensão abdominal, com dor na barriga. Tudo isso são sintomas de disbiose. O nosso intestino, então, ao longo do tempo, ele vai inflamando, ele vai aumentando a permeabilidade. Então, aquela peneirinha, né, que era fininha, ela vai aumentando os buraquinhos. Não é que fica um buracão lá no seu intestino, nada disso. Mas é que aumenta, né? Então, o porteiro começa a deixar passar uma coisa que não deveria passar, né? Vai aumentando a permeabilidade intestinal. Outras coisas que aumentam a permeabilidade intestinal, por exemplo, lectinas. A lectina mais famosa é o glúten, né? O glúten é uma proteína presente no trigo, presente na cevada, presente no centeio. E cada vez mais as plantas, né, os trigos, estão sendo modificados para aumentar a quantidade de glúten no grão, para ter mais glúten na farinha, né? Porque a farinha de trigo é vendida aí, né, mundialmente. Quem faz pão sabe a importância da farinha de trigo como a massa fica super macia, né, fica fofinha, né? O glúten é uma cola, ele aglutina, né? Por isso que é o nome glúten, né? Ele é algo que faz com que a massa fique macia, espessa, né? E aí a indústria, a agricultura acaba trabalhando para aumentar a quantidade de glúten do trigo. Então, o glúten ele é um veneno para a grande maioria das pessoas, não só para quem tem enxaqueca e não só para quem tem doença celíaca, porque é uma proteína que é difícil de ser metabolizada, é uma proteína que é de difícil digestão. E o glúten, então, ele atua aumentando essa permeabilidade intestinal. Vai deixar passar coisa que não precisa passar, coisa que está mal digerida. O glúten, ele chega lá no lumen intestinal, causando, então, esse desequilíbrio na nossa microbiota. E aí, isso vai atuar diretamente vai causar, né, uma hipermeabilidade intestinal. Né? Então, o intestino começa a perder essa seletividade que ele tem, né? Essa função de selecionar o que entra, o que não entra, vai sendo perdida, né? O porteiro vai começando, uma pessoa toca a campainha lá, ele, pode subir, não avisa, tá entendendo a analogia que eu tô fazendo? E não é só o glúten que faz isso, todos os grãos possuem lectinas. Por exemplo, a aveia. A aveia tem uma lectina que chama avenina. Priminha do glúten. Por isso que os grãos, eles não são tão amigos assim. Essa é o grande X da questão. Então, vamos lá. Uma comida mal digerida, né? Uma proteína mal digerida, acaba passando na porteira, né? O porteiro deixa entrar, a permeabilidade está maior, o corpo imediatamente vai fazer o quê? Vai produzir um anticorpo para aquela proteína. Porque quando cai algo na nossa corrente sanguínea que a gente, né, que foi mal digerido, não foi quebrado o suficiente, vai ativar o nosso sistema imunológico, né? Opa, caiu um corpo estranho aqui. E aí começa, né, a sinalização, né? Toca a sirene lá, chama os anticorpos aí, chamem nossos soldados para nos defender de algo que a gente não sabe o que é.
E aí você come de novo aquela comida e aquilo mal digerido cai de novo no intestino. E cai de novo, e cai de novo. De repente, você se viu intolerante à lactose, alérgica à castanha, não pode comer manga, não pode comer ovo, tá com um problema com caseína, né? Então, eu quero que você entenda que o problema não está na castanha, o problema não está na lactose, o problema não está na caseína, o problema não está no ovo, o problema está no seu intestino que está permeável, né? O abuso de açúcar, de farinha, de trigo, de antibiótico, né? De glúten durante a vida inteira deixou seu intestino permeável. Só que a gente não percebe muito, porque é uma inflamação que vai acontecendo silenciosa, um ataque silencioso, devagar, devagar, devagar. E você vai ainda desgastando seu sistema imunológico, porque você não se cuida. Você continua com o pãozinho, com a bisnaguinha, sem saber, um macarrãozinho, e vai cada vez mais atormentando o seu sistema imunológico, atrapalhando, ele fica ativo durante todo o tempo, todos os dias, você não dá descanso para o seu sistema imunológico. E isso vai se passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. O que acontece lá na frente? Você vai provavelmente encarar uma doença autoimune, né? Aquela alergia vai virar uma doença autoimune, lúpus, esclerose múltipla, tireoidite de Hashimoto, psoríase, doença celíaca, doenças neurológicas como esquizofrenia, autismo, epilepsia. Então, são todas reações do nosso sistema imune que vão variando de coisas simples, entre aspas, né, de uma simples alergia, a uma doença autoimune grave, dependendo da genética de cada um, se você não começa a mexer na causa raiz do problema, né? É claro que o tempo, como eu falei, demora para tudo isso acontecer, é silencioso e a gente não percebe, essas doenças são silenciosas, tá? E uma coisa que também aumenta a permeabilidade do intestino demasiadamente são os anti-inflamatórios. Esses remédios que quem tem enxaqueca usam e abusam. Qualquer tipo de anti-inflamatório, eles agridem drasticamente a parede do nosso intestino, causando danos que a gente vai ter sequelas por muito tempo, por muitos anos, talvez até para o resto da vida. Eu sinto muito hoje as sequelas de ter tomado tanto analgésico com anti-inflamatório hoje, né? Então, é por isso que a gente precisa pensar e repensar muito, né, na questão dos anti-inflamatórios. Então, é isso, pessoal. Eu sei que deve estar também passando na sua cabeça o seguinte ponto. Nossa, Daniela, você está me falando tudo isso, eu sou super constipada. Meu intestino não funciona, nunca funcionou, desde criança, funciona uma vez na semana. Ou, às vezes, até o intestino funciona todos os dias, Daniela, não tenho problema nenhum. Né? Daniela, tá tudo certo, eu faço cocô todo dia. Calma, eu vou falar desses 2 problemas, tanto da constipação e tanto de você ir no banheiro todos os dias. E vou falar também se você, de repente, começou a mudar a sua alimentação e, de repente, ficou constipada, tá? Porque isso pode acontecer também, não é difícil. Então, vamos lá. Daniela, meu intestino não funciona. Não funciona, né? Eu tô apavorada agora com as coisas que você tá falando, porque sempre fui constipada. Então, assim, a constipação realmente é um problema, porque imagina, né, o quanto de toxina, o quanto de cocô parado que tá ali, de fezes acumulada, cocô embutido que tá ali na sua barriga. O quanto isso vai gerando de toxina no seu intestino e vai gerando dor. Então, esse cocô precisa sair, precisa limpar, né? Então, precisa ter paciência, que com as mudanças isso deve melhorar. A mesma coisa serve para o que eu vou falar agora, se você tinha um intestino que funcionava bem e que agora está percebendo que ele está um pouco constipado. Então, assim, se você está seguindo a alimentação, comendo mais carnes, comendo mais gorduras boas, logo, logo você vai apresentar melhoras. Tenha paciência. O intestino, às vezes,
responde rápido, mas às vezes ele demora um pouco mais para responder. Tenha paciência, né? Se não melhorar, começa a aumentar o consumo de gorduras e não o consumo de fibras. Como todo mundo, vai se entupir de salada, vai se entupir de suco verde. Não. Isso provavelmente não vai ser bom. O que acontece? Eu vou tentar fazer uma analogia, isso dá pano para eu falar aqui 1 hora, mas vou tentar fazer uma analogia bem simples. Uma avenida que está congestionada, cheia de carros, né? Aí o que você faz para solucionar o congestionamento? Você põe mais carros? Não. É isso que a gente faz com o nosso intestino, quando ele está totalmente preso, constipado, quando você come fibras. Você aumenta, né, você está aumentando a quantidade de carros quando você coloca fibras. Então não é legal. As fibras, elas acabam irritando mais a parede intestinal e fazendo o teu intestino funcionar na marra. Isso é muito dolorido, inclusive. Então o caminho não é adicionar fibras, o caminho é diminuir as fibras, aumentar as carnes e aumentar a gordura. Você vai perceber que aumentando a gordura da sua comida, colocando mais azeite, mais manteiga, mais óleo de coco, o seu intestino vai começar a responder melhor. Você precisa ter paciência, você precisa ajustar o seu sono, dormir bem, você precisa fazer atividade física, você precisa beber água, precisa beber água com sal, né? Precisa fazer os probióticos que você vai aprender logo mais, tá? E ter paciência que o seu intestino vai entrar no eixo, tá? Daniela, eu não preciso de nada disso porque meu intestino funciona todos os dias. Não significa que tá tudo bem. Não significa que tá tudo bem. Para estar tudo bem, você precisaria estar produzindo hormônios e neurotransmissores na ordem e na quantidade correta, né? Você tem que ter uma boa flora intestinal. E se você está aqui, provavelmente isso não está acontecendo. Então, esse é um desafio para você também, né? Quando eu digo que funcionar o intestino o desafio intestinal é para funcionar o intestino, não, o desafio intestinal é para você começar a melhorar a sua imunidade, é para você começar a melhorar a produção de hormônios e neurotransmissores, não é simplesmente fazer cocô, tá? Então, o que vocês precisam fazer a partir de agora, assistindo esse vídeo? Agora é obrigatório. Então, a primeira coisa que tem que fazer para iniciar o desafio da saúde intestinal é consumir diariamente o caldo. O caldo de osso, o caldo de osso de boi, o caldo de osso de galinha, o caldo de peixe, né? O caldo de carne, né? Adicionando carne. O caldo, ele precisa ser encarado como um remédio, porque ele é um remédio, ele é um anti-inflamatório natural. E vocês aprenderam lá no vídeo da importância do caldo de ossos, que ele é cheio de aminoácidos que vão se transformar em colágeno. Então é o colágeno do caldo de osso que vai ajudar a redefinir essa permeabilidade intestinal. Outra coisa que vai ajudar, né? A gente eliminando o açúcar, eliminando os grãos, eliminando as farinhas, eliminando, né, os corantes, os aditivos químicos, tudo isso também vai ajudar a não judiar mais do intestino. Então, primordial tomar 1 xícara de caldo de ossos para você começar a cuidar do seu intestino. E o caldo de osso vai ajudar todo o trato, né, digestivo, tá legal? E aí, consumir os probióticos. Então, é agora a hora que vai entrar o bônus, né, que você ganhou fazendo tudo isso, que é o meu curso, o meu workshop de saúde intestinal. Eu vou colocar aqui, vou disponibilizar para vocês um bônus que você ganhou assistir todas as aulas do meu curso, workshop, na verdade, né, workshop de saúde intestinal, onde você vai aprender a fazer todas as conservas probióticas, todas as bebidas probióticas para você consumir alimentos probióticos para cuidar do seu intestino. Porque para a gente regularizar essa flora intestinal, para a gente deixar as bactérias boas ganharem das bactérias ruins, você precisa consumir probióticos. E nesse workshop eu ensino você a fazer todas as conservas e todas as bebidas fermentadas da maneira correta. Então você vai aprender a fazer o bitkivas, que é uma bebida de beterraba,
Você vai aprender a fazer a conserva de repolho, a conserva de pepino, o creme de leite fermentado, que é maravilhoso. Eu vou ensinar você a usar o kefir de leite, o kefir de água. Vou ensinar algumas receitas, uma salada de batata doce com as conservas de cenoura e de pepino, deliciosas. Vou ensinar vocês a fazerem as bebidas. Deixa eu falar uma observação aqui em relação a kefir de água, né? O kefir de água e as bebidas com as frutas. Vocês vão aprender a fazer a bebida com a maçã, a bebida com suco de uva. O que eu quero falar para vocês? Cautela se você tem dores crônicas, se você tem enxaqueca crônica, cautela. O que é cautela? É cuidado, talvez não seja o momento de você usar o kefir de água e essas bebidas por enquanto. Por quê? Eu vou explicar. O que acontece? Você vai aprender a fazer, por exemplo, a usar o kefir de água. O kefir de água, ele é feito com açúcar mascavo, com açúcar demerara, enfim, é feito com açúcar. Vai ocorrer a fermentação. Se a fermentação não ocorre da maneira correta, vai ficar resquícios de açúcar lá na bebida. Da mesma maneira, quando você vai aprender a fazer a fermentação com o suco da uva, a fermentação com a manga, com a maçã, se a fermentação não acontece de maneira 100%, vai ficar resquícios aí de carboidratos. E isso pode atrapalhar quem tem dor diária. Não é muito, mas pode acontecer de atrapalhar quem tem dor diária. Então, quem tem dor diária, cautela. Não sai correndo pegando o kefir de açúcar, pega o kefir de leite. Prefira a bebida de beterraba e não a bebida com maçã, a bebida com suco de uva. Se você tem 10, 15 dias do mês com dor, provavelmente não vai ter problema, tá? Provavelmente. Então, é uma coisa para vocês ficarem de olho. Agora, o que não tem problema nenhum, a bebida de beterraba não tem problema nenhum. As conservas de pepino, as conservas de repolho, a conserva de cenoura, a conserva de brócolis, qualquer vegetal que você faça conserva, não vai ter problema nenhum. Nenhum. O único adendo aqui, a única observação, o único cuidado você vai ter quando envolve doce. O açúcar, a maçã, o suco de uva, tá legal? Aí pode ser um problema, a fermentação, tá? Então fica de olho, cautela, vai no iogurte, vai, né, no creme de leite fermentado, vai na conserva, vai na bebida de beterraba, que aí não tem erro. Daqui um tempo, quando você estiver melhor, aí você faz todas as receitas do workshop, tá? Então, assim, para você saber, aqui embaixo tem a apostila com as receitas por escrito. Então, você pode fazer o upload aí de todas as receitas por escrito. Não precisa assistir todas as aulas, você pode assistir as aulas com calma, tá legal? Então, o desafio é consumir o caldo e uma xícara, né? No mínimo 240 ml. Você pode usar mais? Pode. Ah, Daniela, eu quero tomar meio litro. Tudo bem, sem problema nenhum. Daniela, posso usar o caldo para fazer uma carne? Em vez de usar água para cozinhar, posso usar o caldo? Pode. Posso usar o caldo para fazer uma sopa? Pode. Não tem problema. O que importa é você consumir pelo menos uma xícara de caldo por dia. E 3 porções diárias de probióticos. O que eu considero uma porção? Então, por exemplo, as bebidas. Um copo da bebida é uma porção de probiótico. Então, um copo da bebida de beterraba, um copo da bebida kefirada, um copo do kefir de água, né? Se você fizer a bebida de beterraba, fizer a de laranja ou a com gengibre, ou Rejuvelac, um copo, né, das bebidas é uma porção. Se for conserva, as conservas geralmente são mais fortes, a conserva de cenoura, de pepino, de repolho, 1/3 de xícara. 1/3 de xícara é uma porção, tá? Se for coisas com leite, iogurte de leite, kefir de leite, o próprio creme fraiche, que você vai aprender a fazer, que é o creme de leite fermentado, meia xícara. Meia xícara é uma porção, tá? Então é isso. O desafio é consumir uma xícara de caldo mais as 3 porções diárias de probióticos, tá? De novo, as receitas estão aqui nas apostilas. E é isso aí. Esse é o desafio da saúde intestinal. E agora você está pronta para assistir todas as aulas, né,
desse meu workshop que é demais, que eu adoro. Vamos às aulas?